A gente traz agora um assunto muito importante, um assunto importante de modo geral em todos os tempos, mas principalmente agora por conta da pandemia, que é o aumento do alcoolismo nesse período de pandemia de Covid-19 que tem preocupado autoridades do mundo todo. A linha entre o uso tolerável e o abuso e o uso abusivo de bebida é muito tênue, já que não há um nível 100% seguro de consumo. Então a gente vai conversar hoje com um voluntário dos grupos de apoio de alcoólicos anônimos aqui de Foz do Iguaçu, o senhor Nivaldo, que a gente não vai falar o seu nome completo por conta das normas e das orientações aí dos grupos de apoio, e também a sua imagem não será projetada nas nossas câmeras para manter aí o anonimato do seu Nivaldo, que trará as informações sobre o trabalho do AA aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, seu Nivaldo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, que todos tenham um bom sábado. Estamos aqui para mais esse bate-papo, né? E esclarecer alguns pontos que sejam necessários, né? Principalmente nesse período que estamos vivendo, um período de incerteza e tanta reclusão, né? Que torna o mundo diferente do que era antes, né? E angustiante, né? Até certo ponto meio angustiante, né? Porque é acostumado a sair, tá sempre no dia a dia, né? É meio uma história completamente diferente do que vivíamos há pouco tempo, né? Seu Nivaldo, desde o começo da pandemia, em março do ano passado, a procura por grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, tem aumentado muito. Em Curitiba, por exemplo, a busca pelo AA chegou a aumentar 40%. Aqui em Foz do Iguaçu, vocês voluntários registraram mais gente buscando ajuda aos grupos de apoio de alcoólicos anônimos? Nós temos sim, nós temos houve um aumento considerável sim, na busca por uma solução, né? Nós temos também um telefone de apoio, né, de ajuda, e esse telefone tem registrado um número elevado de pedido de ajuda, que eu até vou passar o número aqui, é o 99778205. E através desse telefone as pessoas entram em contato e é onde nós informamos os grupos, né, das reuniões normais, até com algumas alterações, né, devido aos decretos, sempre modificando a situação, porque normalmente as nossas reuniões são das 8 da noite às 10, né, das 20, ou seja, das 20 às 22. Mas com os decretos e em obediência a isso, houve algumas alterações no início, né, das reuniões. E esse aumento, o senhor consegue ter uma estimativa de No, quanto no, que ele nós, ocorreu? nós, como membros de Alcoólicos Anônimos e a Irmandade, não se preocupa com isso, né, em fazer estatística ou o nosso objetivo primordial é nos manter sóbrios e ajudar outras pessoas a alcançarem a sobriedade. Não mexemos com mais nada. Então, mas a gente nota, né, que há sempre gente nova chegando no grupo e, como eu disse, através desse telefone, o número tem aumentado de pedido de ajuda. Muito bem. Uma das características das sessões do AA é justamente o sigilo, né? A preservação aí da imagem das pessoas. Conta pra gente como é que ocorrem essas sessões, e o impacto de acolhimento na vida dessas pessoas que procuram a ajuda do AA. Perfeitamente. Nós temos o nosso anonimato, né, que é no rádio, na imprensa, na TV, hoje na internet também, né, sempre abster o nome completo, para que os novatos que chegam tenham segurança de que seu nome não será revelado, né. Nos grupos a gente não mantém registro de pessoas. Nas pessoas que procuram os grupos de alcoólicos anônimos, não precisa dar seu nome completo, nem seu nome se quiser, se preferir dar um apelido ou mesmo não se manifestar, apenas assistindo às reuniões, manifestando se achar necessário, né? E através disso a gente tem acolhido muita gente, né, que vão em busca de ajuda, porque o A é aquele, como diz a turma, né, é o último ponto para o alcoólatra, né? Depois ninguém vai no A assim de repente, né? Ele precisa mesmo, como nós chamamos, chegar ao fundo do poço para procurar uma ajuda. Tem muita gente que vai antes, né?
Hoje em dia, com a mídia e tudo mais esclarecendo muitas coisas, as pessoas têm buscado, antes que as coisas piorem, buscado ajuda, né? E através das reuniões, através dessa troca de experiência que temos, as pessoas conseguem, né? Aqueles que querem mudar de vida, porque Alcoólicos Anônimos também não é só para parar de beber, é uma filosofia de vida, né? Parar de beber é o primeiro passo. Depois, então, vem uma transformação, uma maneira de enxergar o mundo e encarar as coisas diferentes, né? Nivaldo, como saber se eu sou um alcoólatra? Como dar os primeiros passos na busca pelo tratamento ao alcoolismo? Essa é a grande pergunta, né, que todo mundo faz, né? Será que eu sou alcoólico? Como é que eu posso saber? É quando uma das coisas, das características principais é quando alguém já está se preocupando com a minha maneira de beber. Quando eu recebo aquele alerta, pô, você está bebendo demais, cara. Uhum. Pô, dá uma maneirada. Ou no trabalho, dá alguma coisa já está me influenciando, porque cada um que bebe sabe, né? Se já perdeu algum dia de trabalho, às vezes por uma ressaca, ou em casa está intervindo, a bebida já está intervindo, já consigo, eu vou beber não por prazer, mais por sim por necessidade. Eu tenho que beber todo dia, ou beber sem, como diz a turma, sem motivo, né? Porque geralmente as pessoas tomam numa festa, numa Bebe ocasião porque está feliz e especial. bebe porque está triste. Exatamente. Ou às vezes não tem motivo nenhum, levanta de manhã já pensando na bebida. É uma questão pessoal de cada um, né? Então aí já é bom um sinal de alerta, né? Que as coisas estão caminhando para uma situação mais profunda. E aquela situação lá, eu sei beber, o consumo moderado da bebida garante uma proteção ao vício, no caso? Eu acredito que não. Eu pessoalmente não. Esse é o clássico de todo bebedor problema. Eu bebo quando eu quero e paro quando eu quero. Quando começa a falar isso, é sinal que a coisa já está fora de Já controle. degringolou. Já está fora de controle, né? Porque não há necessidade. Eu acredito que a pessoa que não tem problema é aquela pessoa, por exemplo, agora. Vamos tomar uma Coca-Cola? Ninguém está pensando em tomar Coca-Cola ou qualquer outro tipo de refrigerante, seja qual for, né? Não, muito obrigado. Então você toma por ocasião. Agora, quando eu já necessito de tomar, aí a coisa já está ficando meio... Vira motivação, né? É. Então, e a gente sempre tenta se autoafirmar, né? Que eu ainda tenho controle da situação. Eu bebo quando eu quero, paro quando eu quero. Eu quando tentei fazer isso, porque eu bebi durante os 30 anos. No últimos tempos, eu estava tomando 1,5 litro de cachaça todo dia. E sempre nessa situação. A situação eu pesava 49 quilos. Hoje eu estou com 68, 69 quilos. Quer dizer que a situação já estava bem adiantada. Né? E eu achava que ainda estava controlando a situação. E dizia, eu bebo quando eu quero, paro quando eu quero. Mas quando eu fui tentar parar, por minha conta, não consegui, não. E aí começou o desespero, né? A gente saber que está sendo dominado pela bebida. E aí a gente começa a se preocupar, e a preocupação é interessante, que aí a gente começa a se preocupar e a única solução que a gente acha é a bebida. E vira aquele círculo, né? Quando eu bebo, passa essa aquela angústia, angústia, e depois volta a beber, daí vem a ressaca, e daí vem o de sentimento de novo. culpa, né? É comum às vezes a gente ouvir dizer, né? Vou tomar uma para curar de ontem. E é verdade. E é uma coisa que é muito difícil, porque você tem a publicidade, né, muito forte, e o exemplo dentro de casa, né? São raras as famílias que o pai não toma uma cervejinha no final de semana e o filho observa aquilo, né? Exatamente. E aí o ciclo recomeça, né? Pai, filho, avô, enfim, é uma situação bem complicada, principalmente aqui no Brasil e na América Latina, né? Exatamente, né? O ambiente, né? Porque não existe até hoje o meio científico ainda não se atentou ainda, ou não tem uma solução para dizer assim, alguém tem tendência para se tornar um alcoólatra ou não, né? Então na pura sorte, né? E o ambiente também favorece muito. Pode ser que tem muitas pessoas às vezes que poderia se tornar um alcoólatra, mas devido
ao ambiente onde não se usa bebida, não se desenvolve. Porque o alcoolismo ele desenvolve, não é de hoje para amanhã. Tomei hoje e já me tornei um alcoólatra. Isso varia de pessoa para pessoa, mas durante 10, 15 anos por aí, dependendo de cada um, a situação pode piorar ou não. E que tipo de relatos, assim, vocês ouvem lá nas reuniões dos grupos, assim, que é mais para o senhor que já está ajudando outras pessoas, o que lhe comove mais nessas horas, assim, tipo de depoimento? As reuniões de Alcoólicos Anônimos, ela funciona basicamente em depoimentos, né? Nós primoramos pela honestidade pessoal de cada um. Eu tenho que ser honesto comigo e aceitar a minha situação de alcoólatra. Eu tenho que admitir que a bebida já perdi o controle sobre a bebida. E nós, através do depoimento, a gente relata o que aconteceu comigo, como é que eu era antes, né? E como estou agora, né? E através disso incentiva as pessoas também, porque o grande problema do alcoolismo também é que a pessoa se sente isolada, né? Ninguém quer ouvir um bêbado, ninguém para ouvir um bêbado. E Alcoólicos Anônimos, indo para uma reunião, a gente ouve todas as pessoas que chegam, por mais baixo que tenha chegado, ela é a pessoa mais importante numa reunião para nós. Então, nós ouvimos a sua história, ela ouve a nossa história, e nós se abraçamos e vamos caminhar junto, porque a gente veio de lá, né? E a única forma da gente ajudar alguém é se identificando com ela e dando todo esse apoio que ela precisa, né? Assim como fizeram comigo quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei, como eu disse, tomando 1,5 litro de cachaça por dia, as pessoas disseram na reunião que eu era a pessoa mais importante, quando ninguém mais acreditava em mim, né? Então a gente já se sente aí acolhido e apoiado, né? Esse acolhimento é a questão fundamental. Isso é fundamental. E é uma coisa do coração, dos nossos corações, não é coisa assim, dizer assim, de boca para fora, só simplesmente por dizer, né? Porque a gente participa do sofrimento da pessoa, né? A gente vive aquela vida porque nós passamos por lá, né? E entre esses relatos tem perda de emprego, perda da família, saúde. São vários. Até crimes e tantas coisas, né, que acontecem na vida de um alcoólatra, né? Dormir na rua e são tantas as situações que a gente, né, até fica até meio assim impressionado com as coisas. Nós membros de Alcoólicos Anônimos não ficamos tantos porque nós passamos por isso também, parece que é uma coisa comum para nós, né? Mas quando as pessoas chegam pela primeira vez, até no início tem um certo medo assim de dizer alguma coisa, porque você vai encontrar numa sala de Alcoólicos Anônimos pessoas já, entre aspas, recuperados, né? Bem vestidas e tudo mais, e jamais podendo imaginar que aquela pessoa foi um daqueles que vagava pela rua sem destino. O senhor falava pra gente que o AA é um movimento já bem antigo, dos anos 30. Isso, Alcoólicos Anônimos foi criado nos Estados Unidos em 1935, através de um corretor da Bolsa de Valores de Nova York, chamado Bill Darden, e um médico, Dr. Bob. E através a história é meio longa, mas resumindo, através da conversa que tiveram entre os dois, que eram bêbados desenganados já, né, na época, e dali então, conversando sobre a bebida, sobre a situação, perceberam que, conversando sobre o assunto, não estavam bebendo. E essa conversa durou aí cerca de 4, 5 horas, e naquele momento que estavam conversando sobre aquilo, não beberam. E daí surgiu a ideia, né, de continuar a conversa, e essa conversa está sendo continuada até hoje por nós, né? No Brasil chegou em 1947, hoje nós temos no Brasil cerca de 5.000 grupos, né? No Paraná acho que foi em 1968, e aqui em Foz em 1976. Aqui nós temos 5 grupos, hoje atualmente 3 funcionando, né? Porque devido a essa pandemia também, né? Que às vezes tem 2 grupos que funcionam em estabelecimentos municipal ou do estado, né? Que continuam fechados, mas nós temos 3 grupos funcionando hoje normalmente, das 20 às 22 horas. Então, o AA em Foz do Iguaçu tem 45 anos, foi criado em 76. É 76 que temos registro dos primeiros membros
né? O primeiro grupo que formado foi em 1976. E hoje esses grupos, eles reúnem quantos voluntários e de que forma é mantido esse A, serviço, essa rede de assim, apoio? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham força e esperança a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros alcoólicos a se recuperarem, né? A gente não está ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, nenhum movimento político. Somos autossuficientes, graças às nossas próprias contribuições. Não temos patrocínios de empresas de governo, nem privadas, nem de forma nenhuma. As nossas despesas são custeadas por nós mesmos, membros de Alcoólicos Anônimos. Nós que estamos um pouco mais, somos os mais antigos, a gente, né, através de uma sacola que a gente passa durante a reunião, para nós mesmos, só para nós membros, né, a gente, através dessas contribuições dos próprios membros, a gente mantém o aluguel, mantém a água, a luz e tudo que se refere à manutenção da reunião, para não ter nenhuma interferência de fora. É aquela coisa, né, os alcoólicos pagando suas próprias contas. O seu Nivaldo, o Moacir falou da questão da publicidade, ela tem um peso importante na questão do alcoolismo, né? Vocês discutem formas de legislação que poderiam ser mais aprimoradas para campanhas de esclarecimento, ao invés de promoção da bebida na televisão? Como é que vocês olham esse... Não, Alcoólicos Anônimos é incrível, mas Alcoólicos Anônimos não é contra quem bebe, não é contra quem fabrica, nós somos a favor daqueles que querem parar. Nós não interferimos em nenhum outro assunto a não ser aquele que a pessoa, quando pede ajuda, quer parar de beber, quer mudar de vida. Então a gente não interfere, como disse, não estamos ligados a nenhuma seita ou religião, nenhum partido político, nós não interferimos em nenhum outro assunto. Numa reunião de Alcoólicos Anônimos, nós não tratamos outro assunto a não ser o alcoolismo pessoal. Então nós não temos essa preocupação em saber, nem estatística nós não fazemos, em saber onde é que, o que o governo faz, se deveria ter mais ou menos. Não, isso não é da nossa alçada, né? A única coisa que nós fazemos é essa troca de experiência, mesmo no assunto científico também, a gente não entra no meio porque a gente não sabe. A única coisa que nós sabemos, que eu sei muito bem, é tomar cachaça, porque isso eu tomei muito. Então é o que eu tenho para passar e o que eu tenho conhecimento. Agora, a questão política de outras ordens, nós não se metemos. E nesses encontros, o senhor mesmo citou que bebeu durante 30 anos, né? Mas existem pessoas assim mais jovens que já chegam com um problema de alcoolismo ou só mais uma pessoa mais madura que realmente bebeu uma vida inteira? Hoje em dia mudou. Mudou. Hoje tem muitos jovens, nós temos jovens chegando com 20 e poucos anos, já numa situação bem degradante. E antes eram mais pessoas com mais idade, né? Eu, por exemplo, cheguei com 42 anos. Hoje nós temos pessoas com 20, 21 anos chegando, né? Eu não sei se também é motivo antigamente as coisas eram mais difíceis, né? O acesso à bebida era mais difícil. Mais difícil e tal, aquele negócio todo, né? Da própria criação. Me lembro que meu pai não permitia que a gente nem passasse perto de bebida, né? E hoje não, hoje as coisas são mais liberadas, né? Mais liberal. Inclusive até as mulheres também, uma questão também muito preocupante é a questão das mulheres, né? As mulheres estão bebendo tanto ou até mais que os homens, né? Então a procura por mulher, nós temos várias mulheres nos grupos também, né? E essas reuniões são junto homens e mulheres ou separadas? São homens e mulheres, somos juntos. Como disse, o alcoolismo Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham força e esperança a fim de resolver o seu problema comum. Até a questão das mulheres é uma coisa muito preocupante para a gente como pessoa, né? Eu não como membro de AA, mas como pessoa. Porque é a matriz, né? É onde a sociedade se inicia, ninguém vem ao mundo se não for através de uma mulher. E essa matriz sendo deturpada, sendo aí prejudicada, a nossa sociedade corre sério perigo, né? Seu Nivaldo, nesse foco na escuta, né, que acho que é o trabalho do AA, também do diálogo, tem uma metodologia, vocês são treinados, preparados para fazer as novas recepções, ou isso é intuitivo?
é uma coisa muito de relação pessoal mesmo entre as pessoas. A própria história de bebedeira já me capacita para isso, né? Para ser membro de Alcoólicos Anônimos, o único requisito necessário é o desejo de parar de beber. Quer dizer que as pessoas que não bebem não têm desejo de parar, né? Então não pode ser membro de Alcoólicos Anônimos. E não é dizer assim que não existe, as reuniões nossas aqui são abertas, né? As pessoas podem assistir, mas as pessoas não se identificam. As que não bebem socialmente, e que não tem problema com álcool, não se identifica, porque não é um assunto que não interessa, né? Não interessa para elas. Mas para nós que perdemos o controle da bebida e da própria vida, é muito interessante, porque eu encontro alguém, porque se não for com a outra pessoa, é difícil de você entender. Se eu falar em casa porque o alcoolismo é uma doença, né? Se eu falar em casa que eu perdi o controle da bebida, todo mundo vai me chamar de fraco, que eu tenho que parar de beber, faça que nem eu, aquelas coisas todas, né? E nós, alcoólatras, sabemos que não é assim, né? A Organização Mundial classifica o alcoolismo como uma terceira doença que mais mata no mundo, perdendo só por câncer e doenças cardíacas. Isso é a Organização Mundial de Saúde que diz isso. E se tratando de uma doença progressiva e incurável, a única coisa que temos que fazer é deter essa doença, né? Evitando o primeiro gole só por hoje. Porque a nossa programação é só por hoje. Hoje eu posso fazer alguma coisa, amanhã eu não posso ter projeto para amanhã, mas não consigo fazer nada amanhã. E o ontem já passou, eu não consigo fazer mais nada ontem, né? Então a gente vive o só por hoje. Mas a família também tem um elo muito importante na ajuda dessa pessoa, né? Sim, a família tem que ter uma... Existe uma irmandade paralela ao Alcoólicos Anônimos, chamado Al-Anon, que é a abreviação de Alcoólicos Anônimos, Al-Anon, que trata de familiares e amigos de A. Então, no caso, a esposa, como nós estamos falando, tem caso de mulheres também, o esposo, o familiar, procura também, porque... na casa onde é que tem um alcoólico, todo mundo está doente, né? Inclusive aqueles que não bebem também, né? Porque é um verdadeiro pandemônio, né? No caso que bebem, vocês têm conhecimento disso. Sempre discussão e alguma coisa, né? Aquelas coisas todas. E o familiar também se torna doente. E para conviver com um alcoólatra, pela necessidade também do acompanhamento. Seu Nivaldo, a gente agradece muito a sua participação, seu depoimento e parabeniza seu trabalho, a sua vontade de ajudar as outras pessoas. A gente agradece muito a sua participação nesse Marco Zero. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço a todos vocês por essa oportunidade da gente poder esclarecer. Estamos à disposição nos grupos aqui de Foz, né? Tem um no Maracanã, ali na Avenida Paraná, no Maracanã, o outro na Rua Canindé, 519, no Morumbi, e na Rua Jacundá, número 70, lá na Vila A. Então, à espera. É aquela tal história, quem quiser conhecer Alcoólicos Anônimos pode conhecer, não é porque não é alcoólico que entrando numa reunião de Alcoólicos Anônimos vai sair de lá alcoólatra, né? Exatamente, conhecer e entender um pouco da hisória e o perigo, né, dessa doença tão grave, né, e tão acessível, né, que é o álcool, né? Prevenir talvez para o futuro e mesmo às vezes a pessoa não tem problema, mas são as pessoas que podem ajudar, né? Informando o que é Alcoólicos Anônimos para aqueles que necessitam. Muito obrigado e tenham todos um bom final de semana. Marco Zero, onde tudo começa.